Saúde amada com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que os irmãos se pusessem de pé em reverência à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A palavra que Deus tocar em meu coração, ela se encontra em Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 11. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 11. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero externar a minha gratidão primeiramente a Deus, aleluia, porque é o Senhor a honra, a glória e o louvor. Quero também externar a minha gratidão, aleluia, Jesus, ao pastor desta igreja, pastor Manuel, glória a Deus. É um privilégio conhecer o irmão. Quero já ressaltar que a nossa amizade iremos levar para o céu de glória. Quero também externar a minha gratidão ao meu grande amigo Carlos, para a glória de Deus. Já falei com ele, mas é por que a nossa amizade iremos levar para o céu de glória. Obrigado aos dois pela confiança, pela confiabilidade comigo para com a palavra. Quero louvar. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Quero louvar a Deus também toda a vida da minha esposa, irmã Rita, que é o meu 50% do meu ministério, para a glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Louvar a Deus também pela vida do presidente do Geraldo, que está aqui comigo, o meu ministério também, pela vida da irmã Ana Cléia, que também nos acompanhou, para a glória de Deus. E quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que se faz aqui presente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Quem encontrou, diga eu sou crente. Quem encontrou, diga eu também sou. Aleluia, Jesus. Irmãos, vamos para o versículo 11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos vocês querem mostrar boa aparência na carne. Esses vos obrigam circuncidados, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Verso 15, porque está escrito, aleluia, perdão, porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. 16, e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Verso 17, aqui concluo: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu queria repetir só para a igreja: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmãos, podem estar tomando seus assentos, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, para mim é um privilégio estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou um daqueles 10 leprosos, sou aquele que veio agradecer a Deus, a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. A palavra de Deus tocar em meu coração é uma palavra profética para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E para mim falar de Paulo é um privilégio, porque falar deste apóstolo é um apóstolo do qual eu me identifico muito para a glória de Deus. E observação, eu não posso falar de Paulo sem primeiro saber da história de Paulo. Eu não posso falar de
vocês, sem primeiro saber das vossas histórias. Gálatas 6, 11, 17, nós vamos trabalhar esses 7 versículos. Estudando muito para a glória de Deus, eu pude detectar que o número 6 é o número do homem, mas o número 7 é o número de Deus. Ou seja, no 7º dia Deus descansou. Isso significa dizer que nós já estamos debaixo da providência e da perfeição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A história de Paulo inicia-se em Jesus, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, os versículos a seguir. 9:1 vai dizer: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia e pela agonia, pelo desejo ardente e veemente, expirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. 9:2 pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Em outras versões, queria levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Em 9:3 de Atos vai dizer: quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Deixa eu começar a aplicar aqui para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós estamos diante da luz de Deus, nós não estamos diante de qualquer luz, porque quando nós estamos diante da luz de Deus, algo em Deus precisa acontecer, porque a luz de Deus, ela muda o ambiente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Em 9:4 vai dizer: e Paulo e Saulo caiu em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, tremendo e atônito, admirado, perplexo e espantado, disse o Senhor: aleluia, glória a Deus, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que tens de fazer. 9:7 o homem que com ele ouviram a voz, aleluia, o homem que com ele ouviram a voz, mas não viram ninguém. Há momentos que nós vamos estar rodeados de pessoas, só que Deus vai tratar diretamente com você. Aleluia, Jesus. Aí 9:8 vai dizer: e Saulo, ao se levantar, não enxergava, e guiando pela mão, os conduziram até Damasco. Esteve 3 dias sem ver, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. E Deus foi me revelando. Ele passou 3 dias em angústia, 3 dias em aflição e 3 dias em escuridão. Aí o 9:12 vai dizer: um discípulo chamado Ananias recebeu do Senhor uma ordem, recebeu do Senhor uma geografia, recebeu do Senhor uma localização para o endereço para ir até Saulo. Em 9:13 vai dizer: e respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E 9:15 vai dizer: disse-lhe, porém, o Senhor: Pai, que este é para mim um vaso. Deixa eu aplicar algo aqui para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E Ananias dizendo: Senhor, muito males tem feito esse aos teus em Jerusalém. E Deus dizendo: eu sei, Ananias, mas para mim este é um vaso. Mas Senhor, este tem perseguido os teus. Eu sei, Ananias, mas para mim este é um vaso. Mas Senhor, ele tem separado casais. Eu sei, Ananias, mas para mim este é um vaso. Mas Senhor, ele tem derramado sangue inocente. E é Deus dizendo: mas para mim é um vaso. Aleluia, glória a Deus. Então receba esta palavra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus te escolheu, você não é simplesmente mais qualquer pessoa. Você é um vaso escolhido nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E o ato de
você ser um vaso, significa dizer que você é maravilhoso para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aí Deus complementa e vai dizer, além de ser um vaso para mim, Ananias, ele é também um vaso escolhido. Agora, se você parar para pensar na palavra vaso, maravilhoso, mas na palavra escolhido significa dizer que responsabilidade. E eu provo isso aqui à luz da Bíblia. Para levar, Jesus falou que ele era um vaso e ele era escolhido. Só que além de ser um vaso e ser escolhido, há uma grande responsabilidade para ele. Por quê? Porque ele vai levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis, bem como ao povo de Israel. Aí quando você volta que ele passou 3 dias sem ver, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, são 3 níveis de aflição, são 3 níveis de dor, são 3 níveis de angústia. Só que enquanto você está na luta, está na angústia, está na peleja, é Deus dizendo, eu estou te preparando para algo maior. Então receba esta palavra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A agonia vem, a aflição vem, a peleja vem, mas Deus já está te preparando para algo maior em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando o Senhor chama ele para pregar, ele vai levar a palavra de Deus aos gentios, um nível de classe de pessoas, aos reis, um nível de classe de pessoas, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E detalhe, quando Ananias toca nele em 9:17, aleluia, glória a Deus. Quando você está longe da presença de Deus, e Deus foi me revelando, a gente só tem uma visão. Agora, quando você é escolhido de Deus, você tem a visão espiritual, é a visão além, é a visão de Deus. E sabe por quê? Porque Paulo foi o homem que não viu o primeiro céu, não viu apenas o segundo céu, ele viu o terceiro céu. E além de ver o terceiro céu, receba esta palavra: quando você é escolhido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua visão se abre e você se torna um templo do Espírito Santo, porque você é cheio do poder do Espírito Santo. E sabe por quê? Em 1 Pedro 2,5, quando você recebe ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual para oferecer sacrifícios agradáveis por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O encontro de Saulo com Jesus foi um encontro especial. O encontro de Saulo com Jesus foi um encontro sacerdotal. O encontro de Saulo com Jesus foi um encontro salvífico. E receba esta palavra: alguns ouvirão a voz de Deus, mas nunca sentirão a Deus. Alguns ouvirão a voz de Deus, mas nunca trabalharão para Deus. Alguns ouvirão a voz de Deus, mas nunca receberão a Deus em seus corações. Mas você, igreja do Deus vivo que está me ouvindo, hoje você é templo e morada do Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E a primeira verdade que extraímos deste texto é que o tempo e o modo e o lugar são paradoxais. Porque olha o contexto do versículo 6, capítulo 6, verso 3 de Gálatas: porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para que se gloriem na carne. Os judeus andavam bonitinhos, circuncidados, com vestes longas e finas e barbas compridas. Só que olha o que Paulo diz em Gálatas 5, 3, 4, e de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Verso 4: separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, e caíram para longe da graça. Aí quando você vai para Gálatas 3:10, todos, esta palavra é afirmativa,
Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas nos livros da lei, para fazê-las cumpriram. A lei não salva ninguém, roupa não salva ninguém, religiosidade não salva ninguém. Sabe o que nos salva? É o poder da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo ele viverá da fé. Gálatas 3,12. Ora, a lei não é da fé, a lei, porém, a lei é baseada não na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. E a segunda verdade que extraímos deste texto é que não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. É da graça que nós estamos hoje firmados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aí você vem para Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou, Cristo nos amparou, Cristo nos pegou da maldição da lei, fazendo-se maldição por todos nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E se você não cumprisse uma vírgula da lei, você já estava condenado. Aí vem Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você vem para Efésios 2,8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, que não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é favor imerecido de Deus. A condenação nos esperava, o inferno nos esperava, e Deus, como sendo a graça plena, nos resgatou da mão de Satanás. Aí você vem para Efésios 4,24: revistai-vos do novo homem, que segundo a Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, quando a graça invade você. Você agora é um novo falar, você agora é um novo comportar, você agora é um novo vestir. A tua maneira é diferente, porque em Colossenses 1,3: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos do lodo, hoje nós estamos na graça. Estávamos no lamaçal, hoje nós estamos na graça. Estávamos na podridão, mas hoje nós estamos na graça. Estávamos no lamaçal do inferno, mas hoje nós estamos na graça de Cristo. E quantos podem glorificar a Deus por estar na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré? Obrigado, Jesus. Romanos 6,13 vai dizer, Romanos 6,12: não reine o pecado em vosso corpo mortal. Romanos 6,13: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros de Deus como instrumentos de justiça. Aleluia, glória a Deus. Aí você vem lá para 1 Coríntios 15:55, onde vai dizer: onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E quem morreu pelos nossos pecados? Diga, declare bem forte: Jesus Cristo de Nazaré. Eu posso ouvir o nome de Jesus Cristo de Nazaré nesta noite. Jesus Cristo de Nazaré, porque Cristo morreu pelos nossos pecados e tirou a força da morte. Hoje a morte não te espera, hoje te espera a vida eterna na presença do Rei, na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. E a terceira verdade que extraímos deste texto: irmão, estou bem vontade aqui para a glória de Deus, já estou me sentindo em casa, irmão. A glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu chego, eu disse: já estou em casa. Se o pastor tivesse aqui, eu ia falar do mesmo jeito. Pastor, quando eu vou na casa lá do irmão em batalha, eu disse: irmão, já me sinto aqui da família. Irmão, não sei voltar aqui de novo. Eu disse: irmão, já me sinto aqui da família, para a glória do nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós mudamos os nossos princípios, aleluia. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vivemos o tempo do homem, o modo do homem, o lugar como homem, porque em 2 Coríntios 5,17 vai dizer: assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, nova criatura é. O velho passou, hoje é tudo novo na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma aplicação complementar direcionada pelo poder do Espírito Santo. O tempo que vivemos é o tempo de Deus, o modo que vivemos é o modo de Deus, o lugar em que vivemos tendo Deus como referência, como modelo, como espelho, porque em Efésios 5:1 andamos na luz e sejamos imitadores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu ralei muito para aprender este versículo, mas gosto muito e me identifico. Romanos 12:2, não sede vós conformados com este mundo, mas sede vós renovado o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem mais uma aplicação para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Se bebia algo lá fora, bebe santa ceia aqui dentro. Se gritava para o mundo lá fora, grita glória a Deus aqui dentro. Se batia palmas para o mundo lá fora, bate palmas para Deus aqui dentro. Se sapateava no mundo lá fora, dança que sapateia aqui dentro no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então nesta noite, se você deseja, aleluia, receber o melhor de Deus, renova o vosso entendimento. Se você quiser alcançar a tua bênção, renova o vosso entendimento, porque com o entendimento renovado, você vê porta onde não tem porta, você vê solução onde não tem solução. E sabe por quê? Porque agindo Deus, quem impedirá? Isaías 53:13 vai dizer: antes que houvesse dia, eu sou. Agindo Deus, quem impedirá? Nós estamos em uma campanha de clamor. Eu já sei que a enfermidade que foi criada na vida desta mulher, Deus já está entrando com providência, porque antes do filho, aleluia, acontecesse, Deus já sabe de tudo e todas as coisas. Deus sabe de tudo e todas as coisas. Aleluia, Jesus. Querido Santo, aleluia. Aleluia, Jesus. E a quarta verdade que encontramos neste texto é que quem carrega a cruz está crucificado para mim. E Paulo diz no capítulo 6:14 de Gálatas: mas longe esteja de mim gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aí você vem para Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim, aleluia. E sabe o que é que Paulo nos ensina aqui? Paulo não andou com Jesus, mas Paulo entendeu que ele está crucificado com Cristo. E sabe o que é que Paulo está dizendo? Paulo está vendo aquele prego na mão direita de Jesus e colocando na sua mão direita. Ele está vendo aquele prego na mão esquerda de Jesus e colocando o prego na mão esquerda. Ele está vendo aqueles pregos de mais de 15 quilates nos pés de Jesus e colocando nele mesmo. Sabe o que é que Paulo está nos ensinando? Sabe, Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, sabe onde é que ele vive? Ele vive dentro de você. Porque quando Paulo diz: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, quem vive em mim é Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aí você vem para 1 Pedro 2:24. E ele levou sobre ele mesmo, em seu corpo, os nossos pecados, aleluia, para que mortos para o pecado, pudéssemos prosseguir para a justiça. E pelas suas feridas, pelo seu sofrimento, pela sua agonia, pela sua dor,
fomos sarados, aleluia, fomos sarados, aleluia. E esta justiça, se você observar, não há um juiz justo aqui na terra, mas Deus é justo, Deus é longânimo, Deus é eterno, Deus é perfeito, aleluia, glória a Deus. Não estamos mais pregando a mensagem da cruz de Cristo, não estamos mais pregando o sofrimento que Cristo passou por mim e por você, mas é pregar sobre a cruz de Cristo, que o coração volta a queimar na presença dele. É pregar sobre a cruz de Cristo, que você volta à chama do primeiro amor. É pregar sobre a cruz de Cristo, que você volta a uma vida de oração. É pregar sobre a cruz de Cristo, que você volta a ter dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É pregar sobre a cruz de Cristo, que você diz para o Senhor: eu preciso fazer uma aliança convosco, meu Rei, meu Salvador, meu Jesus Cristo de Nazaré. Agora eu tenho uma pergunta para a igreja: quantos querem o milagre do Senhor Jesus nesta noite? Bom, você vai ter que honrar esse glória a Deus, esse amém. Amém? Vai ter que honrar. Olha a aplicação complementar. O que é os milagres de Deus nesta noite? Eita, glória a Deus, aleluia. Nós queremos os milagres de Cristo, mas não queremos carregar a cruz de Cristo. Nós queremos as bênçãos de Cristo, mas muitas vezes não queremos carregar a cruz de Cristo. Nós queremos o melhor de Cristo, mas não queremos carregar a cruz de Cristo. Nós queremos os favores de Cristo, mas muitas vezes não queremos carregar a cruz de Cristo. Queremos as benevolências de Cristo, mas não queremos carregar a cruz de Cristo. Aleluia! E receba esta palavra, a quinta verdade, a quinta lição que aprendemos neste texto é que as marcas de Cristo nos garante estar em sua presença. Gálatas 6,17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não precisa dizer para ninguém que eu sou crente, não precisa dizer para ninguém que é evangélico. E Paulo está dizendo: olha para mim, eu carrego as marcas dele, eu sofro por ele. Eu só sou o que sou porque ele sofreu por mim na cruz do Calvário. Eu vivo por ele, para ele são tudo e todas as coisas. Aí Paulo está dizendo: eu não preciso dizer que sou crente, não preciso dizer que sou evangélico. É só olhar para mim que você identifica as marcas, você identifica as cicatrizes, você identifica as dores, você identifica as aflições. E às vezes acontece de você dar para um lugar e as pessoas: eu vejo algo diferente em você, eu vejo uma luz em você, eu vejo um brilho em você. E sabe por que isso? É porque você carrega as marcas dele, você carrega as marcas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O teu DNA não é mais o mesmo quando você aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o teu DNA, irmão, ele pertence ao céu. O nosso DNA original é o DNA que está no nosso, aleluia, que está no céu de glória. E o que Paulo está me dizendo é: eu tenho as marcas, eu carrego as marcas, eu sofri marcas, aflições, eu sofri angústia, eu sofri solidão, fome, frio, desânimo. Aí você vê em 2 Coríntios 4, 8, 9 e 10. Minha esposa sempre gosta quando eu recito esse versículo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. E a aplicação complementar, aleluia, Jesus. Aí você olha para o irmão, você olha para a irmã e diz: por que ele chegou? Por que eu não cheguei? Por que ele conseguiu? Por que eu não consegui? Você está olhando para a minha esposa,
está dizendo, mas o irmão gosta de pregar, eu amo pregar. E quando o Senhor me chamou, eu disse que ia pregar o Evangelho no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, até o último suspiro da minha vida. Aí você olha para mim, será que ele não tem marcas? Será que ele não sofre? Será que ele não tem angústia? Há noites na minha vida que eu não consigo dormir. Quando eu durmo, eu sinto aquela coisa ruim, minha boca corta, fico com mal-estar, não consigo dormir. Aí você olha para minha esposa aqui nesta noite, para a glória de Deus. O médico deu o diagnóstico nela e disse, não tem criança aí, você não está grávida. Mas para a glória de Deus, a minha filha já está com 10 meses. E isso é a marca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quando as aflições vêm para você, quando a angústia vem para você, quando a peleja vem para você, é para o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ser glorificado. Aleluia. Isso são as marcas. Eu quero cantar como Ele, eu quero pregar como Ele, eu quero ser como pastor aqui, eu quero ser como pastor aqui. Mas você está pronto para aguentar as marcas dele, está pronto para sofrer como Ele, está pronto para pelejar como Ele. Porque se você quer, você precisa ter as marcas que Ele resiste, você precisa ter o que Ele precisa ter. É estar, aleluia, firmado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando você está firmado na presença de Deus, o vento vem, a tempestade vem. Isaías 32:2, aquele homem será como um refúgio contra o vento, será como uma fortaleza contra a tempestade. Aquele homem será como águas em terra seca, será como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Sabe o que o profeta está dizendo? Em meio à dor, em meio à angústia, em meio às aflições, Deus está sempre pelejando por você. Nunca diga, Senhor, vou segurar a tua mão. Diga, Senhor, segura a minha mão. Porque quando Cristo segura a tua mão, a tempestade vem, mas não te derruba. A angústia vem, mas não te afeta. A batalha vem, mas vem o erro. Sabe por quê? Porque quando você coloca Deus na frente, o salmista entendeu isso. Aquietai no seu coração e saber que eu sou Deus. Eu estava na escola e preguei para uma jovem que estava em agonia hoje. Eu disse, aquiete o seu coração. Nenhum problema é maior do que Deus. Nenhuma enfermidade é maior do que Deus. E sabe por quê? Porque Deus é Deus. Ele é o Criador de tudo e todas as coisas. Aleluia, Jesus. Eu quero terminar o sermão, irmão, mas está tão pouquinho para a glória de Deus. Está tão bom, igreja do Senhor Jesus. Eu gosto de pregar mesmo, eu estou quase. Aleluia, Jesus. E a sexta verdade, mas ainda existem os falsos da vida, que acreditam no Evangelho, que pregam, que acreditam no Evangelho, que pregam na sua verdadeira totalidade, e não desistem da sua verdade. E Paulo diz, por este Evangelho que eu sofro, é por este Evangelho que eu carrego as marcas em meu corpo. 2 Coríntios 23:28. Paulo diz, sou ministro de Cristo e falo como fora de mim, ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 40 anos de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite em dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de zios, muitas vezes por salteadores, em perigos da minação, em perigos de tios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio, nudez, muitas vezes. Entende agora o que é a dimensão do Evangelho, porque você não consegue dormir muitas vezes, é Deus querendo falar com você. Entende agora porque há momentos que a nossa vida precisa passar por esse tipo de coisa, é Deus te preparando para algo maior. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus.
Muitos pregadores pregam que Cristo Jesus levou a cruz até o fim, mas nós sabemos que não foi assim. Teceram uma coroa de espinhos sobre ele. Aqueles espinhos estavam incrustados em sua pele, em sua cabeça, e desciam sangue sobre o seu rosto para todo o seu corpo. Estava escorrendo sangue e suor na sua pele. Ele estava dilacerado, rasgado pelas chibadas de chicote, pelos carrascos. Ele estava cambaleando, carregando a cruz, mas estava caminhando. Talvez você esteja nesta noite assim, cambaleando, chorando, aflito, dilacerado. Você está em agonia, em aflição, sufocado, e o seu coração está sangrando até o futuro. Mas Deus está dizendo: eu já enviei o Consolador, e Ele vai passar o bálsamo em todas as suas feridas, e você não vai abandonar a cruz de Cristo no meio do caminho. Como quem diz: dê mais um passo, tire força da fraqueza, não olhe atrás, não desista. Você vai precisar da sua cruz. E o Cirineu carregou e ajudou a Jesus a carregar a cruz até o Gólgota, até o Calvário. Sabe o que o Cirineu é? O bendito Espírito Santo. E aqui eu concluo.